Olá galera, olha só, nós vamos começar aqui, eu vou começar aqui com uma revisão, tá? Para mim poder, daqui por diante a gente vai fazendo aí, dando prosseguimento, tá legal? Então, uma revisão, eu tô aqui com um refrigerador, tá? E também fazer aqui uma revisão de um ar-condicionado de janela, tá? Um ciclo básico do sistema de refrigeração, tá legal? Depois dessa revisão aí a gente mete bronca aqui nos meus slides, tá? E vamos adiante, mas só para mim ter uma ideia de que como é que estão as coisas. Mas vamos lá, nossa revisão, ciclo básico da refrigeração. Então eu tenho aqui, ó, ciclo básico da refrigeração, não importa em qual sistema ele seja, se seja em refrigerador, se seja em ar condicionado, se seja em sistema industrial, ciclo básico vai ter em todo. Eu não gosto nem muito de chamar de ciclo básico, eu gosto de chamar de ciclo base, porque por mais simples que seja o sistema, ele tem que ter os componentes principais, tá legal? Aqui no caso aqui do ar condicionado de janela, eu vou ter aqui, ó, o evaporador, compressor, condensador e um dispositivo de expansão, que pode ser tubo capilar ou válvula de expansão. Então nós temos 1, 2, 3, 4. E vamos ter o quinto elemento, que é o fluido refrigerante, conhecido aí, né, vulgarmente como gás. Fluido refrigerante, porque ele está tanto no estado líquido, é o que vai acontecer aqui agora, ele está tanto no estado líquido, após passar pelo evaporador, ele evapora e passa para o estado de vapor, gasoso. Então, de um ponto a outro, ele está no estado de vapor. De um ponto ao outro, ele está no estado de líquido. E dentro dos nossos trocadores de calor, evaporador e condensador, ele vai estar no estado misturado, passando de um estado para o outro. Então não importa se é ar-condicionado de janela ou se é refrigerador. Aqui nós vamos ter o compressor, condensador, tubo capilar, aí sobe aqui pela linha amarela e trabalha no evaporador e retorna aqui pela linha azul para o nosso compressor. E dentro do sistema nós teremos o nosso fluido refrigerante, tá legal? Aqui ele está até mostrando o filtro, o filtro. Mas tu não falou do filtro? Aqui, ó, ele até mostrou aqui, ó. Deixa eu dar um pause. É um elemento filtrante com material dessecante, com a finalidade de reter impurezas ou umidade que possam haver no sistema. Ele não faz parte, não. Se ele não existir, o sistema vai funcionar. O que não pode faltar é o fluido refrigerante, né? O gás. O gás não pode faltar. Não pode faltar compressor, não pode faltar condensador, não pode faltar evaporador. Esses caras não. Esses caras, o fluido refrigerante, ele sofre variação de pressão e temperatura nesses elementos. Agora no filtro não, ele só tem a função de filtrar umidade e partículas sólidas. O tubo capilar, o condensador, o evaporador, eles têm funções diretas em cima do fluido. O sistema está completo de fluido. Nessa ilustração aqui do fluido ACJ, ele está passando aqui de pouquinho em pouquinho. Não, ele está completo, ele está sofrendo variações de pressão e temperatura em todos os pontos,
Tá? Tem aquela situação que a gente fala do calor sensível e calor latente, tá bom? Então que nessa linha aqui, ao passar pelo compressor e ao passar pelo dispositivo de expansão, ele sofre apenas mudança de temperatura. Ele continua no mesmo estado. Aqui ele entra líquido e sai líquido. Tá? Ele só tem mudança de temperatura, calor sensível. E no compressor, ele entra gasoso no estado de vapor e sai no estado de vapor. Tá? Calor sensível. Aí tem o calor latente, que aí é nos nossos trocadores de calor. Tá? Nos nossos trocadores de calor, calor latente. Ele entra vapor e sai líquido. Ele entra líquido e sai vapor. Vamos aqui para essa ilustração aqui. Tá? Aí aqui vem escrito aqui, ó. Para melhor entendimento do ciclo frigorífico, a figura ao lado mostra como exemplo o diagrama pH de um fluido refrigerante, representando seus estados: líquido comprimido, mistura de líquido vapor, vapor saturado e vapor de superaquecido. Utilizando-se dessas informações, podemos descrever o ciclo básico, né? Qualquer literatura, qualquer livro, apostila, vai estar escrito ciclo básico. Mas é a base, é o alicerce. Tu vai construir lá o teu casarão, tá? Ganhou na loteria, eu vou construir minha casa lá. Então, você tem que fazer o quê? O alicerce, a base. Eu quero fazer uma casa de 3 andares. Bom, então você tem que ter uma base. Depois dessa base, você constrói o que você bem entender. Fiquei duro, fiquei sem dinheiro. Então, pelo menos você construiu o teu primeiro andar. Então, a tua base, você vai morar, vai funcionar. Então, a partir daí, você poderá colocar qualquer componente depois do compressor, antes do compressor, depois do condensador, tem componentes. Aí já vai o que eu quero falar. Qualquer sistema simples de refrigeração, um bebedouro, uma geladeira, um refrigerador, ele vai ter isso aqui. Ele vai ter isso aqui. Agora, eu vou partir agora para um industrial. Vai ter isso aqui também. Só que aí vai aparecer componentes. Antes, depois vai aparecer, mas a base tá aí. Tá legal? Então vamos aqui falar um pouquinho disso aqui. Como eu já falei, uma revisão para a gente meter bronca para frente depois, tá? Na parte de testes de componentes. Não. Ponto 1, o que ele chama aqui? Ponto 1, ele fala aqui também, diagrama pH, né? Que é o diagrama de pressão e entalpia. Pressão e entalpia. Legal? O que é isso? Isso aqui, na verdade, é o diagrama verdade, né? O que diz a verdade, o que está acontecendo dentro daquele sistema. Cada sistema tem o seu diagrama pH. Cada sistema com o seu devido gás. Então, o diagrama pH, ele descreve tudo que está acontecendo aqui. Qual é a pressão, qual é a temperatura, e ele vai falar principalmente do condensador e do evaporador. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Deixa eu ver aqui se eu... Aqui. Vamos ver se ele ajuda aqui a abrir logo rápido. Aqui, é o diagrama de Mollier, conhecido como diagrama de pH. Diagrama de pH. Então, o inventor engenheiro mecânico Richard Mollier, foi inventado isso na Alemanha. O cara estudou muito para isso. Então aqui vai falar
a verdade. Então aqui, por que serve esse diagrama? Análise termodinâmica do sistema, como termodinâmica, né? Como é que o sistema está trabalhando, o fluido refrigerante, o calor que está sendo absorvido, o calor que está sendo dissipado. Tem como saber o superaquecimento, subresfriamento, eficiência do sistema, né? Cada fluido possui o seu diagrama. Tá? Então, cada sistema. Eu posso pegar esse diagrama e usar em outro? Não, esse aqui é desse sistema. Então, tu pega um diagrama, que é isso aqui, ó. Esqueci até de ampliar, mas vamos aqui ampliar. Esse aqui, ó, por exemplo, vai falar do 410. Mas 410 em quê? Em um ar-condicionado. Aí se for para outro ar-condicionado, então vai ser outro diagrama, mesmo sendo 410. Vai pegar um outro diagrama do 410 e vai desenhar, tá, o diagrama desse sistema. Tá legal? E aqui está, ó, entalpia, quilojoule por quilo, e pressão. Então aqui é pressão e aqui é a entalpia, pH. Mas vamos lá no nosso sistema, tá? Então, pH é o que? Pressão, principalmente, como eu falei, principalmente aqui, ó, no condensador e no evaporador. O que isso quer dizer? Tá? Quilojoule por quilo. Tá? Quilojoule é calor e quilo é massa, é peso. Tá? Nesse momento que o fluido refrigerante está passando pelo evaporador e ao mesmo tempo que ele está passando pelo condensador, ele está tendo ganho de calor e aqui está tendo perda de calor. Refrigeração é a retirada do calor do ambiente interno. Ele retira calor do ambiente interno. Esse calor caminha aqui pelo sistema e chega aqui no condensador e esse calor é dissipado. Então, quanto de calor, quilojoule, está saindo desta massa que está passando por aqui, que é quilograma. E qual é a pressão que está acontecendo aqui? Que pressão baixa, menor do que aqui. Então vamos lá mais um pouquinho para frente. Então aqui ele vai falando aqui de ponto a ponto o que acontece com o fluido. Então no ponto 1, aqui é a saída do compressor. Tá? Compressor, condensador, tubo capilar e evaporador. Então aqui na saída, tá? Como é que está o estado do fluido? O fluido refrigerante neste ponto está no estado de vapor superaquecido, a alta pressão e alta temperatura. Tá? Este ponto está situado logo no início do tubo de descarga do compressor. Então aqui, ó, na saída do evaporador, olha o que está escrito, ó, baixa temperatura e baixa pressão. Então vem frio, tá até na cor azul ali, ó, ele vem frio com baixa pressão e baixa temperatura. Tá? Vem no estado de vapor. Ao chegar aqui, o compressor comprime o fluido refrigerante, aumentando a sua pressão e a sua temperatura. Bem aqui na saída, ele está super quente, vapor superaquecido, bem aqui. No trajeto daqui até aqui, ele perde calor. Ele continua com alta pressão, alta temperatura, mas essa temperatura já caiu, tá? Até chegar aqui. Então, vou dar um exemplo. Se ele entrou aqui com 80 graus, se ele saiu daqui, né? E se ele saiu aqui a 80 graus, pronto, ele saiu. Depois que saiu, ele já perde. Tá? Ele vai perdendo. Quando chegar aqui, ele já está com 40, um exemplo. Tá? 45, ele perde temperatura. Entra no condensador, ponto 2. O fluido refrigerante neste ponto está em estado de vapor saturado, mas continua com alta pressão. Tá? Ele entra no condensador. Ao entrar no condensador, tá, ele perde calor para o meio externo. Tá legal? Ele aqui ainda é vapor. Quando ele entra, ele já começa a passar para o estado de líquido.
tá? Ele já começa. Então por isso que ele falou aqui, vapor saturado. Ele já começa a ficar saturado, tá? E começa a perder. Mas agora aqui ele não perde temperatura e não perde pressão. Ele não perde, ele mantém, tá? Perde calor, mas mantém a sua temperatura. Quando ele sair, tá? Quando ele sair, neste ponto o fluido refrigerante dissipou o calor para o meio externo, de forma que a sua temperatura esteja abaixo da temperatura de saturação. Então ele entrou com a temperatura, tá, de 40 graus, um exemplo, e vai sair com 40 graus. Mas assim que ele sai, ele continua. Agora, se a temperatura dele cai, tá? Que a gente chama de subresfriamento. Ele continua resfriando, chegando aqui ao tubo capilar. No tubo capilar, tá? Aqui que ele fala, início do processo de entrada do fluido refrigerante em líquido subresfriado no dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão, para ocorrer a queda de pressão. Aqui, né, ele vem líquido, tá, que não está mostrando aqui, mas deveria ter um filtro. Tá, como eu falei, o filtro poderá existir ou não, que normalmente existe, mas o filtro não sofre variação nenhuma. Ele vai fazer a limpeza, né, a filtragem de partículas sólidas aqui do sistema. Tá? Então aqui ele tem uma queda brusca de temperatura e pressão. Vem, né, tá, para entrar no evaporador. Bom. Ponto 5, injeção de fluido refrigerante sobre injeção de fluido refrigerante no estado líquido sob baixa pressão e temperatura. Aqui a função do tubo capilar é essa. É pegar essa alta pressão aqui, que está líquido, mas está em alta pressão. A temperatura aqui está menor do que a daqui, mas está ainda em alta pressão. Ah, já diminuiu bastante, mas continua alta. Quando chega aqui, ele perde bruscamente. Vou chutar, né? Eu falei aqui, de repente ele entra com 40 graus, ele mantém os 40 graus, aqui ele começa a esfriar. Digamos que caiu para 35 graus. Tá? Então houve um subresfriamento de 5 graus, de 40 para 35, subresfriou 5 graus. 35 graus ele entra. Quando ele sai aqui, vou chutar, tá? Digamos que ele sai, vou até aproveitar esse número aqui, digamos que ele saia com menos 5 graus, tá? Líquido, e entra no evaporador expandindo, frio. O evaporador vai estar no ambiente interno, aonde a temperatura é maior, tá? E essa temperatura sendo maior, ela se desloca, o calor se desloca para a temperatura menor. É aonde o fluido refrigerante absorve o calor que está no sistema. Tá bom? Ele absorve, tá? E este fluido, ele entra, eu chutei aqui, não falei, menos 5, tá? Ele se permanece aqui com a mesma temperatura, menos 5. Quando ele chegar aqui, como ele absorveu calor, tá? Após ele sair, essa temperatura continua absorvendo calor. Tá? Ao contrário daqui, na saída, ele continua perdendo calor. Aqui ele continua ganhando calor. Está frio, baixa a temperatura. Então aqui a gente diz que como ele continua ganhando calor, ele já está em vapor superaquecido. E ele permanece vapor superaquecido até aquele ponto número 1. Tá? Que ele ganha calor. Quando ele chega aqui, o compressor comprime ele, e aí que ele ganha mais calor ainda. Tá? Por que ele ganha mais calor ainda? Para poder ficar com a temperatura do fluido maior que a temperatura externa. Se aqui está menos 5, aí ele sai aqui a menos 5, e começa a ganhar calor. Quando ele chegar no compressor, vou chutar, ele esteja com 1 grau positivo. 1 grau positivo
é menor que a temperatura externa. E essa temperatura externa, o fluido refrigerante não vai sair, o calor do fluido refrigerante não vai sair. Então a função do compressor, além de fazer o fluido circular, ele aumenta a pressão e temperatura. E esse aumento de pressão e temperatura é para que a temperatura fique maior que a temperatura externa e o calor do fluido possa sair. Então, pH, né, voltando lá, pressão versus massa que saiu de calor. Então, a quantidade de calor que entrou e a quantidade de calor que saiu num determinado quantidade de massa. Deixa eu ver aqui. Então, aqui no evaporador ocorre a evaporação do fluido refrigerante, que será transformado em vapor a baixa pressão e baixa temperatura. Para que isso ocorra, o refrigerante absorverá o calor do ambiente interno do refrigerador. Então, do refrigerador, se for ar-condicionado, do ambiente da sala, do quarto, do escritório, ele vai absorver calor ali. Esse calor vem, quando chega aqui ele ganha mais calor para poder a temperatura ficar maior que a temperatura externa e o calor poder sair. Toda aquela teoria lá de primeiro período que vocês já tiveram, tá bom? Então o diagrama pH é aquele diagrama que fala a verdade sobre isso. É o diagrama verdade. Aqui, deixa eu... Aqui. Então, aqui no nosso diagrama de Molière, né, diagrama de pH, curva de saturação. Então, nós vamos ter aqui a curva de saturação, né, o dedão. O dedão, para ter um dedão. A curva de saturação. Essa aqui é a curva de saturação. Então, o que tiver do lado de cá, toda a substância, fluido refrigerante, o fluido refrigerante, quando ele estiver do lado de cá, ele vai estar no estado líquido. E quando ele estiver do lado de cá, ele vai estar no estado de vapor. Tá bom? Então, tá vendo? Esse pedacinho aqui, tudo que tiver aqui, nessa linha, daqui até aqui, é vapor. O que tiver daqui até aqui é líquido. E o que tiver no meio, daqui até aqui, está misturado, líquido e vapor, zona de líquido e vapor, está misturado. E o que tiver daqui a aqui, está misturado. Então aqui é o ciclo base da refrigeração. O que está acontecendo com ele. Deixa eu ver aqui uma outra figura. Vamos ver essa aqui. Então, aqui está a nossa curva de saturação. Cadê? Sumiu. Nossa curva de saturação está aqui, certo? Então, nosso compressor está aqui, ele vem daqui até aqui. Compressor, aqui é o condensador, aqui é o elemento de expansão e aqui é o nosso evaporador. Então, vamos lá, olha só. Aqui é a entrada do compressor. Aqui é a entrada do compressor e aqui é a saída do compressor. Então, o fluido refrigerante do lado de cá, como eu falei, está tudo gás, né? Vapor. Aqui está tudo que tiver aqui é vapor. Tudo que tiver aqui é líquido. E o que tiver aqui no meio? Misturado, junto e misturado. Então, nós vamos ter aqui a entrada do compressor, está no estado de vapor frio, baixa, linha de baixa pressão e linha de alta pressão. Então ele vai estar
baixa a pressão, o compressor comprime, a pressão vai subindo, pressão vai subindo, pressão vai subindo, não é isso que ele faz? Tá? Então, quando chegar na saída, aquele ponto número 1, quando chegar na saída do compressor, o vapor já está superaquecido. Aqui, daqui a pouco eu volto aqui. Está super quente, aquele 80 graus, se eu não me engano, que eu falei, né? 80 graus. Aí ele começa a perder. Ele está quente, mas ele perde temperatura. Aí digamos que ele entrou aqui a 40 graus. Tá? Ele entrou a 40 graus. Entrou aonde? No condensador. Então aqui ele começa a ficar misturado. Pressão alta, tá? E começa a passar. Aqui não é vapor, ele começa a passar vapor para líquido. Então ele começa a passar de vapor para líquido, vapor para líquido, vapor para líquido. Quando ele chega aqui, ele está totalmente líquido. Tá? Ele entra no... Agora aqui, ó, quem é que está aqui nesse ponto? O elemento de expansão. Lembra que eu falei que ele entra a 40 e sai a 40, mas quando ele sai aqui, ele continua perdendo calor. Quando ele entra no elemento de expansor, ele perde temperatura bruscamente e pressão. Então tem uma queda, tá? E entra no dispositivo de expansão. Ao entrar no dispositivo de expansão, ele passa agora, ó, aqui não é líquido, tudo que tiver aqui é líquido, agora é o contrário. Ele passa do estado líquido para vapor, tá? E aí eu até chutei, né, que eu falei que ele entra menos 5 graus. Ele entra menos 5 graus, mantém o menos 5 graus. Quando chega aqui, ele começa a ganhar calor, né? Aí ele começa a ganhar calor. Aí daqui ele vai subindo a sua temperatura. Até chutei, né? 1 grau, se eu não me engano. Aí ele ganha calor. Mas só que 1 grau ainda é uma temperatura baixa para ele perder aqui no condensador. Quando ele entra no compressor, esta pressão e temperatura sobe. Então esse pedacinho aqui é o pedacinho do superaquecimento, que mesmo depois que ele sai do evaporador, ele continua ganhando calor. E o compressor superaquece ele mais ainda. Tá? E aqui no condensador, quando ele vai perdendo calor, tá? Mas quando ele sai do condensador, ele continua perdendo calor. Então, resfriamento. Beleza, galera? Então, uma revisão aí pra gente, tá? E que a partir daí a gente poder continuar a nossa aula, tá? Eu especificamente, para a próxima aula, eu quero entrar, né, a não ser que vocês tenham um outro tipo de dúvida, que qualquer coisa vocês mandam aqui para mim no WhatsApp. Pô, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Mas a minha intenção já é aqui, ó, tá? Falar especificamente desse camarada aqui, do compressor. Tá? Falar do compressor. O que tem dentro dele. Tá? Então já quero estar aqui, ó, falando do que tem dentro desse cara aqui. Quero falar da parte elétrica, tá? Principalmente da parte elétrica, tá? Falar do enrolamentos, os testes que a gente faz no compressor, tá bom? O cara vai na casa do cliente, né? Um cara mesmo, tá? O mecânico, e vai lá e condena o compressor. Condenou por quê? Que nem meteu a mão. Ele nem meteu a mão. Então, eu quero chegar aqui, ó. Relé, protetor térmico, termostato e capacitor. Como é que se testa esses caras, tá? Fazer cada teste, cada parte disso aqui. Tá bom? Então, cadê? Nós estamos aqui ainda. Protetor térmico, relé magnético, relé PTC, termostato, tá bom? Como funciona o termostato, como funciona aqui o diagrama, ó.
falar aqui do diagrama, como é que faz os testes, os principais testes que a gente faz, os principais defeitos que acontece aqui. Valeu, galera. Um grande abraço aí e até a próxima.